Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que nos fala o meu sketch, ô santa claridade, hein? Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Hoje... Caralho, tá claro pra cacete aqui. Pera aí, mano. Como é que vocês estão, gente? Preparados? Eu não tô. Mano, a gente aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, tá? Para mais um Class Trial, mais um julgamento de Danganronpa Another. Espero que vocês estejam bem, se preparem, esse vídeo vai ser longo, vocês sabem como é que é. Se tiver muito longo, eu não sei como vai ser o futuro, né, mas esse vídeo já vai estar sendo postado quando você tá vendo, enfim. Pode estar dividido em duas partes, porque já sabe como é que é. Se tivesse dividido em duas partes, assim que sair esse episódio, daqui a uma meia horinha vai sair a continuação, beleza? Sem mais delongas, vamos embora, que... vocês sabem, né, vocês sabem. Vamos lá embaixo, eu irei abrir a porta. Vamos para mais um julgamento de uma morte dupla. Esse julgamento vai ser pegado. Cada vez menos pessoas estão, né, mano? A gente sabe que cada dia que se passa o bagulho fica pior em Danganronpa. Como sempre, o elevador estava fazendo muito barulho e foi pro subsolo. Dentro do elevador apenas estava 9 pessoas restantes. Estava tão quieto durante dessa vez. Não tinha tantas pessoas agora. Isso é porque as relações entre nós pioraram desde o primeiro e segundo julgamentos. Eu, em particular, eu tento não fazer contato contato de olhos, né? Contato visual com alguns deles, como Kinjo ou Amekaro. Mesmo se eu já realmente seria capaz de sobreviver a esse momento. Ai, cara, quem será, mano? Quem será o nosso culpadinho, hein? Cacete. O elevador parou com um chacoalhar que a gente tava acostumado agora. Ai, quem vocês acham, hein? Qual é o palpite de vocês? Uou, que surpresa. Por que você tá na frente de mim, coisa de urso? Você não aprendeu do jardim de infância a pensar sobre as pessoas que saem do elevador? Monokuma teve fazendo isso já mais uma vez. É difícil reagir de alguma maneira. Hã? Por que você não tá dizendo nada? Ele foi desligado? Por que o Monokuma tá assim? Eu acho que é um ato novo. Quanto a gente vai ficar planejando fazer isso? A gente precisa fazer o julgamento de classe. Vamos seguir em frente? Alguma coisa parece diferente do que o normal aqui. O Kurokawa tocando essa coisa não resultará em algo bom. Hã? O que tem de errado, Mikaku-chan? Kurokawa subitamente ficou paralisada. No primeiro toque dela do Monokuma, pensando que era uma piada, mas ela percebeu que o clima estava diferente que o normal. Então... Yeah! Eu estou vivo, eu vivo. Eu pensei que eu estava morto. Quando Kurokawa tocou o Monokuma, subitamente ele começou a fazer um barulho alto. O que diabo você está fazendo? Você está brincando? Não faça isso novamente, tudo subitamente. Eu estava tão trancado, estou surpreso também. Hack. Não, nada demais. Vocês vieram aqui na hora perfeita? Muito bem. A gente deve começar agora mesmo? Parece que você está tentando forçar alguma coisa aqui. Aliás, o grito da Kurokawa não é fofo? Vamos apenas seguir em frente, tadinha. A Kurokawa tá virando minha personagem favorita, mano. Caraca, cada vez menos pessoas. Olha isso, mano. Certo. Essa é a hora pra todo mundo que tava esperando. O julgamento de classe voltou. Bom, com certeza eu saberia que isso ia acontecer. Ninguém esperava por isso. Tanto faz, mesmo se não for você, tem outra pessoa aqui que tá esperando por isso. De qualquer forma, vai ser o terceiro julgamento de classe, com as suas próprias relações, as quais prestem atenção as trends para os nerds. Parece estar em estado de lockdown. E se a gente for quebrar? Cala a boca, não me importo com isso. Não traga coisas idiotas e comece já. Ó, garoto, que atitude dura. Eu ia começar de qualquer maneira, então a gente deve ir com, sem mais palavras, um julgamento extremo, um julgamento de classe sobre a vida e a morte. O terceiro. No momento que o Monokuma disse isso, eu subitamente me senti desorientado. Mesmo quando você pensa que 2 vítimas e 2 culpados morreram, 4 amigos já se foram. Adicionando isso, as vítimas desse incidente, então um total de 6 amigos deixaram o nosso grupo. Vai ficando... Ai, é todo dolorido ver essa imagem da Inori, cara. Que sofrida. Depois que a enfermaria foi aberta, ela não sabia quando alguém iria se machucar. Então ela passou a maior parte de seus dias naquela sala. Uma criança com o coração mais angelical que eu conheci, que se preocupava com os outros, com a nossa saúde, com a nossa felicidade. Inori era o tipo de pessoa que, apesar das durezas, a razão que ela morreu era porque todo o seu corpo estava
que nem um carvão. Todo seu corpo foi amarrado, incapaz de se mover. Alguém que fez uma coisa tão terrível está entre nós. Ele também matou Yamaguchi e cometeu atos tenebrosos. O culpado que, apesar do Yamaguchi de seu comportamento meio tímido e inapropriado por seu tamanho, em momentos importantes ele mediou a situação como um advogado deveria e nós rimos juntos. Mas então ele foi morto com uma ferida no pescoço tão duramente morto a sangue frio, né? Yamaguchi não está mais com nós. Um julgamento para descobrir o assassino começa agora. Um julgamento no objetivo de viver, uma mentira no objetivo de viver. Um traidor, uma traição em ordem de viver. Elaborando seu desejo por uma desculpa para matar, usando a verdade para arriscar a sua vida. Riscando as nossas vidas, nesse julgamento de classe. Ai, 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 ai. Vocês estão preparados? Eu não. Mas vamos lá, né, mano? Já cheguei aqui. Que é um peidinho pra quem se cagou. Vambora, mano. Começar o julgamento de classe. Em vermelho ainda, né? Ai, espero que a gente consiga, né, velho? Espero que a gente consiga. Beleza. Vamos lá. Agora então vamos começar com uma breve explicação sobre o julgamento de classe decidido pelos seus votos. Se vocês apontarem o culpado, apenas ele será punido. Mas em caso vocês apontarem o errado, todo mundo será punido e aquele que mereceu vai ser graduado da academia. A tradução também traz você... a tradução feita por você... A tradução que chegou até você é por Zef. Então, por favor, deixa o seu coração no seu canal no YouTube. Obrigado, Zef. Thank you, Zef. Provavelmente é uma pessoa em inglês, então tamo junto. Então a gente precisa achar o culpado que matou Kanata Tia Yamaguchi, certo? É isso mesmo. Agora então vocês podem começar a sua discussão. Você sabe, é um pouco esquisito, mas o Kinjo vai liderar novamente? Eu poderia estar no top em cima da minha razão, infelizmente. Eu não serei muito útil dessa vez também. Eu investiguei com pressa, então eu não sei os detalhes do caso. E ainda tem partes das quais eu gostaria de ter investigado. Causa que você foi nocauteado pelo assassino, certo? Então a gente não tem escolha, mas fazer isso nós mesmos, o máximo que a gente conseguir, isso vai ser um milagre se a Mekaro ajudar. Agora tudo ficará bem. Se você vai continuar falando, nós chegaremos a uma resposta, certo? Quando você começar a discutir, Kinjo pode achar descobrir alguma coisa também. Eu espero que sim. Então vamos fazer isso logo que a gente conseguir. Esse caso é um pouco mais diferente do que os outros. Diferente, assim como o Maki e o Tomori, que morreram subitamente enquanto não poderiam ver eles, o assassino ocorreu bem na nossa frente. Sim, é isso também. Nós sabemos isso porque duas pessoas foram mortas em andares diferentes. Eu acho que a pessoa em cada um dos outros andares tem informações diferentes. E foi isso quando o Kinjo desmaiou nessa hora. Então é melhor escutar todo mundo o quanto antes. Bom, começando a organizar, né, o caso, Satsuki vai ajudar também. A pessoa que está no segundo andar e a pessoa que checou o terceiro andar e ouviu coisas diferentes, então a gente tem que juntar informação. Assim como Kobashikawa disse, Kinjo não sabe muito, então vamos explicar o incidente em ordem que o incidente ocorreu. Primeiro, antes do anúncio de morte nessa manhã, Maeda, Taira, Iranami, Otori e eu estávamos esperando todo mundo no restaurante. Depois de uma hora, Mikaku-chan chegou, mas o resto não estava vindo afinal. Então a gente sentiu alguma coisa estava errada e decidimos encontrar Kanata e Yamaguchi. Então a gente foi no segundo andar e encontramos o Uehara desmaiar, né? O Uehara lá deitado no chão. Infelizmente ele foi capaz de recobrir o seu sentido, né, sua consciência, mas depois disso no terceiro andar tinha um som estranho e era bem selvagem. Então a gente decidiu agir em dois grupos. O segundo andar, o grupo de investigação do segundo andar e o grupo de investigação do terceiro. Kurokawa, Uehara e eu fomos pro terceiro andar. E os outros do segundo era a Taira, Kobashikawa, Otori e Iranami que cuidaram dele. Certo, então você está dizendo que os pontos de vista divergem daí, é isso? No meu caso, eu ouvi a história dos outros do segundo andar da investigação, mas provavelmente outros que não sabem sobre isso ainda. Deve o Maeda, Kurokawa e eu falarmos sobre o terceiro andar primeiro? A gente foi no terceiro andar, então
falamos pros outros que decidimos dar uma olhada numa sala. Maeda foi na sala de artes, o epicentro dos barulhos estranhos, eu chequei o laboratório de ciência e Kurokawa decidiu checar o resto das salas. As salas vazias e o cassino, não tinha nada de errado. Como o Ehara disse, eu ouvi da sala de artes, onde eu fui capaz de confirmar a identidade do barulho estranho. O som vindo de dentro do armário, o que eu encontrei foi a Mekaro com as mãos amarradas, né? Dentro do armário de artes, estava a Mekaro com a sua boca com uma fita tapada e seus membros cheios de sangue, e ela estava chutando o armário, tentando abrir. Foi o som que eu escutei. Mekaro estava aprisionada? Com sangue também? Espere, ela não estava numa posição para falar com os outros, então? Essa criança incompetente, eu não vou deixar isso ir tão fácil. Porque eu estava apenas tentando organizar o caso. Maeda foi para a sala de artes e veio com a Mekaro e eu fiquei pensando como ele encontrou ela. Ela deve ter sido amarrada. Bom, nesse momento a situação estava tão urgente que tinha algumas coisas que não foram explicadas propriamente. Mas por que a Mekaro foi encontrada assim? Por que você pergunta? Eu fui pega com a guarda baixa pelo assassino. Você disse que você estava com a guarda baixa? Não se preocupe, diferente do policial ali, eu não dei tanta chance assim. Uou, o que você quer dizer? Não se importe em continuar a discussão, eu direi pra vocês depois que eu observar vocês cavarem um pouco mais. Você realmente é uma não tem nenhuma cooperatividade aqui mais? Ignore o Mekaro e continue falando, mesmo se vocês não sabem. Eu tenho uma razão baseada no que eu vi apenas agora. Sim, então eu irei continuar. Depois de tirar a Mekaro lá de dentro, nós fomos para o corredor, mas então Kurokawa e o Ehara me chamaram mencionando que o laboratório a porta do laboratório de ciências não estava abrindo. E como eu disse anteriormente, eu fui investigar o laboratório de ciências, mas a porta estava duramente fechada e eu não conseguia abrir. Na tentativa eu tentei forçar ela, mas não surtiu nenhum efeito. O esforço não parecia bom afinal. Então Kurokawa se juntou na investigação dos outros que estava investigando os outros lugares. Sim, e teve um grito vindo do laboratório de ciências. Nós 4 que estávamos lá no terceiro andar, todos focados em abrir a porta, e finalmente a gente conseguiu abrir a porta. E a Kanata-chan estava morta. Um pouco antes veio o anúncio, um pouco depois, né, veio o anúncio do corpo. Todo mundo sabe por ter visto o corpo da Inori, mas é tão terrível de que ela ficou chocada na morte que ela não poderia nem mesmo se mover dali. Mas o crime não termina aí. Sim, isso veio novamente, outro anúncio de morte. Esse foi o do Yamaguchi que a gente encontrou na biblioteca, certo? Na ordem de ver o que transpired, para ver o que aconteceu, nós fomos pro segundo andar e nos juntamos a vocês. E a gente também checou o corpo do Yamaguchi. Tudo isso é o nosso relatório do terceiro andar do time de investigação do time do terceiro andar. Para nós que checamos o segundo andar, não tem diferença. Cada um de nós colocamos a investigar uma sala de aula e eu fui para a biblioteca. Encontrei o corpo do Yamaguchi Kinju-kun, então o resto dos garotos descobriram o corpo um pouco depois, então tocou o anúncio. Então, duramente, foi assim como o caso aconteceu? Sim, no início é como um caso de assassinato. 2 pessoas morreram na virada da noite e a gente encontrou eles, um após o outro, mas o maior problema nesse caso é que o assassino estava essa manhã no mesmo dia. Então ele veio para as mesmas áreas que a gente, na mesma hora, e cometeu um assassinato. Isso você quer dizer a hora estimada da morte do arquivo Monokuma? É isso mesmo, de acordo com o arquivo Monokuma, Yamaguchi e Inori morreram no horário que a gente estava investigando o segundo e o terceiro andar. Percebendo isso, mas é mais como se estivesse agindo em pares e trabalhando com os outros, que a gente pode provar o álibi de todo mundo. Isso não é a única coisa estranha, certo? Quando a porta do laboratório de ciência estava fechada, nós ouvimos o grito da Inori claramente lá da porta de dentro. Mas quando a gente abriu a porta, não tinha mais ninguém lá dentro. Agora espere um minuto, é o mesmo para nós. O lugar onde o Ehara foi encontrado estava próximo das escadas do segundo andar. Para sair da biblioteca depois de matar o Yamaguchi, você deve passar por ali. Então você não poderia ter ignorado ele.
Quando vocês foram procurar na biblioteca, vocês foram diretamente depois de encontrar os outros no terceiro andar? Sim, quando eu fui pra biblioteca, Yamaguchi-kun já estava morto. Se o culpado matou ele na biblioteca, eu não poderia ter deixado isso passar. E mesmo se a gente dissesse que ele secretamente saiu, Kanata-chan estaria morto também. Ir para o terceiro andar, ele teria que passar pelo Maeda, certo? Todas as coisas não fazem nenhum sentido. Eu não perguntei por isso, não pule à frente. Sim, me desculpe. Do que você tá pedindo desculpa? Você não precisa se desculpar pra esse cara. É assim como o Kinjo é. Ele não se importa com ele não gosta da Taira de qualquer maneira. Então não se preocupe sobre pensarem mal de você, ok? Oh não, tá tudo bem com a Bashikawa. Não importa o que os outros digam, é verdade que eu esfaquei a Kizuna-chan e isso é verdade que a Yami morreu por causa minha. Pô, a gente vai voltar nesse assunto, cara? Eu não mereço dizer qualquer mais coisa. Se você sabe isso, então vamos continuar. Eu não quero desperdiçar meu tempo falando sobre coisas de outros julgamentos de classe. Então, o maior problema agora é como ele voltou pros 4 sem nenhum de nós perceber em pouco tempo. Sim, Inori e Yamaguchi, o intervalo de tempo é apenas 5 minutos. Isso é definitivamente impossível para matar em 2 lugares que foram separados por andares diferentes. Parece como... Mas... Isso realmente foi assim que aconteceu? Vamos pensar baseado no que a gente tem investigado. Eu posso ter encontrado o segredo desse coisa. Tá, não, mano, assim ó, eu acredito que ele matou o Yamaguchi, mas a Kanata morreu por causa do alarme. Vamos pular isso aqui que eu já sei como fazer um debate, né, meu querido? Eu tenho 3 Danganronpa nas costas. Eu já acho que eu já tenho um pouquinho de experiência pra lidar com debate non-stop. Stun Gun, tá, eu acho que vai ser a arma de choque, né, o nosso taser. Vai ser a nossa coisa, então vamos lá. Nesse pequeno tempo, já não é impossível matar 2 pessoas. Tá. Não necessariamente. Tá. Yamaguchi foi morto depois. Você sabe o que matou Inori? Tá. Uma eletrocução por... Tá, talvez seja uma... Isso faz um choque elétrico contra o corpo. Mas não é corpo pra... Mas não está tão próximo do corpo. Ah, tá. Tá. Aí só faltou atirar, né, gente? Tá. É o... Ok, a arma que matou ela. Mas circunstância especial era que o chão tava todo molhado, né? Como é que dá tiro, hein? Eu devia ter visto o tutorial, mano. Eu não lembro como dar tiro, mano. Faz tempo que eu não participo de um jogamento de classe assim. Pera aí. Tá. É isso. Aí foi, é Z. Lembrei. Faz um tempo. Vamos lá. Quebrado. Tá. Beleza. Consegui mais alguns pontos. Não, a arma que matou Inori era definitivamente o taser. Isso pode não ter sido um dano direto do taser. Se não foi um dano direto, né, uma pancada direta do taser, mas a arma é o taser, você tá dizendo algum tipo de fantasma acertou ela? Você esteve no laboratório de ciência ao menos uma vez, não viu o mar de água que tinha escorrendo através do corredor? No primeiro eu estava pensando porque a gente precisava disso. O fato de que o laboratório de ciência virou um mar. Era que a Inori foi eletrocutada, mas a causa para fazer isso acontecer. Qual era a causa? Ah, se você colocar a Kanata-chan embaixo da água e jogar um taser, você pode causar um choque de eletricidade sem tocar diretamente no taser. Mas espere um momento, o taser por si só é apenas uma ferramenta de supressão, não vindo com voltagem suficiente para matar uma pessoa em um tempo. Com certeza, isso depende do aparelho. No entanto, se você permitir que a água passe eletricidade, seria o suficiente para uma pessoa, por isso, passar através de todo o seu corpo. Sim, se esse é o caso, o assassino não seria capaz de eletrocutar indiretamente com a água, mesmo se ele não usasse um taser com suas próprias mãos. Ué?
Não pode ser, mas a sua razão é um bom... cheio de erro. Tente errado, porque tudo isso subitamente, Kabashikawa. Escute, eu tentei a razão, na minha cabeça virou num crime por um momento. Mas a lógica é tão errada de que isso não se encaixa. Eu sempre fui encontrado pelo Maeda, mas hoje eu não vou perder pra você. Cara, não é uma disputa de quem é o mais gostoso ou mais argumentador aqui. A gente precisa trabalhar junto. Você vai argumentar sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma? Você disse que eu sou inútil? Ah, caralho, puta, sempre tem um idiota. Certo, Maeda, infelizmente pra você, eu achei que tá de errado na sua razão. Agora então, essa é a minha chance de apontar o seu erro. A galera vai discutir pra nada. Eu quero escutar a explicação, porque eu sempre... Legal, a explicação tá em coreano, obrigado. É sempre muito legal ter explicações em Hangul, porque eu não sei aqui, ó. Annyeonghaseyo, da puta. Vamos lá. Telefone quebrado. Telefone quebrado provavelmente seja a minha espada. Vamos assumir que tinha uma arma. Você pode eletrocutar sem... Certamente você pode... Mas em ordem para pegar água, algo deveria estar no laboratório de ciências. Não faz mudar atrás, peraí. Tem que fazer progresso, né? Tá. Não necessariamente. Se apenas você colocar embaixo d'água a coisa, você pode operar ela remotamente. Isso é impossível, apenas com superpoderes. Uma arma movida vai cair de onde? Uma ferramenta que faz isso. Tá, eu vou dizer que é o celular que tocou um alarme e ligou o nosso taser, né? É o argumento que a gente tem. É o melhor argumento na realidade. Vamos lá, passamos. Kabashikawa, talvez possa ser de alguma maneira. Uma ferramenta que prova por si só, que se move por si só. O quê? De fato, o laboratório de ciência tinha um taser que não apenas estava largado ali, próximo dele. Próximo dele tinha um celular móvel, né, um smartphone conectado com uma fita, com um cabo, ou strap. O telefone, você quer dizer aquele que o Ehara descobriu? Sim, é isso mesmo, o telefone da AMAC. É aquele que desapareceu, que você disse que estava lá? Então você disse que essa foi a ferramenta que auto se moveu? Por que esse telefone importa? Na real, importa porque ele tem uma função de vibração que foi usada. Kit está certo, o telefone tinha configurações de alarme um pouco antes que a gente ouviu o grito da Inori. Ah, isso mesmo, eu entendi isso agora. Então você conectou pano, né, o strap, ao telefone. Por que a função do alarme está relacionada ao movimento? O Ehara não sabe nada sobre o celular, tadinho. Eu sou o único que não entende? O Ehara, um alarme de vibração é uma função que você não sabe o que é? Certo, o Ehara viveu nas montanhas, então você não sabe as conquistas da sociedade, certo? Vamos deixar pessoas civilizadas dizer pra você, então. Eu não vivi nas montanhas. O Ehara, o que eu quero explicar é que o taser tá caído na água usando a função de alarme do telefone. O telefone e o taser estão conectados por um fio. Vamos dizer que é um fio, né? Um strap. Não sei exatamente o que é o strap, mas eles estavam conectados. Provavelmente o assassino colocou o alarme no momento que o taser estava caindo na água, né? E colocou o telefone num canto que ele poderia cair da mesa. Então é o seguinte, o celular e o taser estavam conectados. No momento que o celular vibrasse, o taser ia ir junto e aí ele, plum, caiu na água. Foi exato, resumindo é isso, tá ligado? Quando isso aconteceu, o alarme parou de tocar por causa do tempo, né? E a vibração, o alarme disparou e a vibração começou a ocorrer. O telefone se moveu um pouquinho e plaque. Por causa da vibração, eventualmente caiu no chão. Eu entendi agora. Então, o taser estava conectado ao telefone e caiu com ele. O que você acha, Kabashikawa? Com isso é possível eletrocutar Inori remotamente sem ninguém estar no laboratório de ciência, certo? Sim, droga, eu perdi. Eu não quero perder dessa vez, mas eu perdi pra Maeda novamente. Se pessoas como Kinji não sabem, Maeda será capaz de ganhar. Cara, não é uma questão de ganhar ou perder uma discussão, é uma questão de sobreviver. Para de ser burro, Kabashikawa. Isso é um problema de ganhar e perder agora? Leve isso a sério. Esse é um julgamento de classe. Eu não gostaria, mas eu vou concordar com o Kinji, tá?
Eu sei isso, mas quem sabe sobre isso? Eu apenas argumentei uma vez porque eu pensei que a minha razão era melhor do que a do Maeda. Tá tudo bem, não lutem. Agora a gente precisa focar em revelar o culpado dos crimes primeiro. Porque eu estou percebendo isso. Então Kanata-chan foi eletrocutada remotamente usando um telefone e caiu na água, certo? Dito, você encontrou que o telefone tinha uma função de alarme. Mesmo se esse era o tipo de telefone desses dias, parece um celular antigo de 2G. Minha questão é, ele não seria a prova, isso é a prova de, tipo assim, é a prova d'água, celular? A prova d'água? O fato de que o taser caiu na água significa que o telefone estava conectado e também caiu. Os telefones velhos provavelmente quebram por causa da água. Não, porque o telefone estava flutuando no chão no laboratório de ciência quando estava quebrado. E a tela também ela estava meio estranha e as cores da tela também tinham marcas e linhas estranhas. Eu apenas achei isso de que o alarme foi colocado e outras funcionalidades ainda funcionavam. O celular funcionava mesmo tendo caído na água, né? Então você não pode usar mais nenhuma das outras funções, isso é um pouco desapontador. Mesmo se esteja fora de sinal, é um telefone móvel que poderia ser uma pista para o futuro. Ei, vocês não estão desviando muito da pista, não? Se o problema está feito, vamos seguir para o próximo até se o problema da Inori esteja completamente claro. A gente ainda precisa ouvir um pouco mais desse caso. Ó, certo. Então, assim que o assassino pode fazer uma morte à distância usando o seu telefone no chão da água, ele não iria para onde correr diretamente pro segundo e terceiro andar. Eu entendo, se você vai colocar isso em avanço, o resto apenas precisaria que a Inori ficasse amarrada e não se movesse do chão, né? Isso pode ter bastante sentido de uso da fita nesse propósito, né? Parece que sim, mas se isso é verdade... Então, o que aconteceu com Yamaguchi? Tem alguma coisa que a gente deixou passar? O culpado matou ele. Espera um segundo. Mesmo se a Kanata está clara, seria o mesmo que o Yamaguchi? Quando eu descobri ele na biblioteca, tinha apenas o Kinjo caído. Se as palavras da Tari são verdade, certamente é impossível de sair fora da biblioteca sem ser percebido. O tempo da morte foi 8h40 no início. E é impossível para qualquer um de nós matar nessa hora? Maeda-kun, Ehara-kun e Mikaku-chan estavam no terceiro andar, então é impossível. Satsuki-chan, Kobayashi-kun, Otori-kun e eu confirmei cada um dos outros no segundo andar, então está muito longe também. E Kinjo e Mekaro estavam no estado de se terem amarradas pelo assassino, certo? Então quem é o assassino? Um fantasma? Não, espere. Isso não seria possível pra ele. Você, Kinjo. Começou as acusações. Que Kinjo? Bom, Kinjo foi acertado pelo assassino na cabeça, certo? Não, eu sinto mal por Kinjo, mas... eu acho que nos termos de eliminação, Kinjo e Mekaro são aqueles únicos que não têm álibi no tempo do crime. Então o Mekaro é uma suspeita também? Ela estava na sala de artes também. É um pouco longe de lá, mas Kinjo foi encontrado diretamente na biblioteca onde Yamaguchi estava morto? Então você está dizendo que ele se nocauteou sozinho, né? Se auto-nocauteou? Mas mesmo que eu vi que era um pouco pior, o dano feito eu tentei cuidar dele. Isso não foi preparado? Se você é culpado em primeiro lugar, você será executado e morto. Mas sobre se machucar... isso não é possível para um criminoso apenas simplesmente passar por isso, passar por vítima? Ok, então todos vocês me consideram o culpado? E isso... você realmente pensa que eu matei? Se você diz isso, apenas soa mais como uma desculpa. Se você não é o culpado, porque você não refuta isso logicamente, já que é a sua especialidade. Porque eu realmente desmaiei, está me faltando informação, eu não sou capaz de refutar alguma coisa que você pensa com razão. O quê? Isso é... talvez... que você está declarando a sua derrota? Eu perguntarei isso para confirmação. O tempo da morte do Yamaguchi foi 8h40? Está escrito no arquivo Monokuma, então é preciso. E logo que vocês foram para o segundo andar... vocês começaram a investigar. Yamaguchi já estava morto na biblioteca? Sim, eu garanto isso.
sabe que se você não refutar isso, você irá confessar que você é o culpado, certo? O Kobayashi é burro, mano, burro! Ah, que ódio! Kija é realmente culpado, a pessoa da justiça que tem um caráter que não perdoa criminosos. Eu preciso deixar essa noção e olhar para as coisas objetivamente. Se isso é verdade, apenas Kinji e Mekaru não tem nenhum álibi e poderiam ter cometido o crime. Mas eu devo pensar um pouco mais sobre isso. É possível que a gente tenha concluído isso muito cedo. Então é o Kinji, mano. Tem parada errada aí, velho. Eu sei que eu não gosto dele, mas eu tenho certeza que não é ele. Ele não é tão idiota assim. Tá. Blaster Weapon. Vamos ver. Apenas Kinji poderia ter feito isso. Você é livre pra acreditar, mas eu fui nocauteado pelo assassino. Isso pode ser o seu próprio truque. Ele matou Yamaguchi na biblioteca no canto. Você apenas pretendia acertar sua cabeça. Na real, aquele que tá na biblioteca poderia fazer isso. Mas a ferida era real. Se a ferida foi auto-infligida, é um problema a ser resolvido. Kinji realmente é o assassino? Tá. É a arma, né, mano? Essa arma aqui é que tá estranha. Yamaguchi está mentindo, estava deitado na biblioteca. A pessoa que matou Yamaguchi na biblioteca era mesmo na biblioteca. Isso parece um pouco diferente do que está lá. Mas certamente Yamaguchi foi encontrado na biblioteca e morreu na biblioteca. Vamos lembrar, esse mistério precisa ser resolvido. Tá. Tomei dano? Tá. Ah! Pera aí, é aqui. É a poça de sangue na biblioteca, a gente tem que discutir isso. Lembra que eu disse nos episódios passados que tinha sangue embaixo dele? Não faz sentido isso. Demorei um pouco, né? Mas foi. Importante é que foi. Kobayashi, espera um minuto. Isso é realmente verdade? Você tá perguntando se é verdade, o que você quer dizer? Kobayashi apenas disse, ele matou Yamaguchi, o que estava na biblioteca lá naquele lugar. Essa conclusão pode estar errada. O que você quer dizer? Era a mesma lógica no caso da Maki. Não tem garantia de que o assassinato aconteceu no lugar onde o corpo foi encontrado. Então você quer dizer que ele não matou na biblioteca? Não foi morto na biblioteca? Eu acho que é algo parecido. Por causa que o sangue ainda foi arrastado lá pra fora. Se Yamaguchi realmente está morto na biblioteca no início do dia, isso seria um crime impossível. Então onde é que foi? Onde o Yamaguchi morreu? Eu não tenho certeza. Talvez seja na sala de artes? Sala de artes, isso é muito longe. O palco principal desse caso é mais para ser... parece ser, né, o laboratório de ciência e a biblioteca. De fato, pode não ser exagerado dizer que a sala de arte é mais importante do que esses dois. A razão por que a sala de arte é importante e por que Yamaguchi pode ter morrido na sala de arte mais do que a biblioteca, eu vi aquela ferramenta. E é um pouco pequena, mas aquela ferramenta tinha sangue nela, né? Que é a lança. Vocês lembram da lança que tem uma pontinha só? É a lança. Tem algumas armas na sala de artes. E foi feito por pedra, mas se você cortar, ela é afiada o suficiente. E como uma arma, é mais como uma lança de que você realmente pode cortar a carne humana. Não pode ser. Aquela lança feita de pedra foi o que matou Yamaguchi-kun? Provavelmente é, por causa que tinha um ponto de sangue nela. Espere um segundo, Yamaguchi morreu na sala de arte, mas ele estava lá? Isso não é um pouco duro dizer que ele morreu lá? Ele poderia ter sido morto na biblioteca e colocado de volta naquele lugar por um momento, certo? Isso não é possível. Tinha um pedaço de plástico com sangue no lixo na sala de artes. Um pedaço de plástico? Kinji achou isso também. Você não teve muito tempo para investigar isso. É isso mesmo, então não pude perceber de que a arma tava com aquela arma ali de plástico, né? Tinha sangue nela. Eu apenas escutei a teoria do Maeda e achei a sua conexão. Então, como o plástico foi usado? Como Maeda disse, tem sangue ali na arma de plástico. Vou chamar de plástico, tá? Eu não sei o que é plaster, mas é a arma ali. Vou chamar de arma. Tem uma grande chance do assassinato, a arma do assassinato ser essa. O arquivo Monokuma também diz alguma coisa afiada. Então, se o assassino matou Yamaguchi com um plástico ali, né, um bagulho ali, uma lona na volta da lâmina pra tampar o sangue. Então você tá dizendo
que esse pano, né, essa parada tava coberta de sangue. Eu digo, essa ferramenta é pra prevenir o sangue de ir pra arma. Eu percebi isso, mas isso não é um pouco esquisito. Ele usou isso pra manter o sangue longe disso, mas Maeda disse de ter visto a arma que tinha sangue. Isso não é contraditório? Eu não mencionei isso, não era apenas estava espalhado. Tinha poucamente espalhado. Isso não é apenas uma marca originária, era oval, de um buraco, de tamanho de uma unha. Ou, como um sangue pode ser assim? Eu entendo depois de escutar o Maeda. É um pequeno acidente do sangue ter passado pra arma. um acidente? Eu não sei quantas pessoas mexeram ali no lixo na sala de artes, mas se você ver o pedaço de plástico, você saberá que todo o sangue ali, ele era todo coberto, né? Todo o tecidinho era quadradinho, mas tinha um pequeno buraco no tecido. Ó, eu entendo. E se foi a intenção original do crime, o buraco não estava na arma, né? Mas de alguma forma a parte estava aberta ali, esse é porque o sangue ficou. O que ele tá dizendo aqui é o seguinte, o cara cobriu, né, nossa teoria de que cobriu a arma com um bagulhinho, só que tinha um buraquinho. Aí sujou todo o tecido, mas o buraquinho passou e pra arma, e a arma ficou com aquela bolinha rosa ali que a gente viu, né? É isso que eles querem dizer. Ah, então os dois disso, o culpado matou Yamaguchi na sala de artes com uma arma que estava na sala de artes. Então a evidência foi colocada no lixo. Isso é demais, que detetives excelentes. Espera um minuto, espera. Eu sei que a enrolar o bagulho ali prevê que o sangue se espalhe, eu entendi. Mas isso poderia ter feito na sala de artes, trazendo negócio pra biblioteca. Então matar lá leva a evidência da sala de artes. Com certeza você pode ver dessa maneira. Mas isso não é apenas um tecido que estava no lixo da sala de artes. Maeda, você achou... E se você achou o tecido, você deve ter visto aquela coisa também. Então você dizer para os outros sobre isso. Aquela coisa, você quer dizer alguma coisa que estava jogada no lixo? Com plástico deve ser. Ah! Isso aqui, né, ó. É um negócio que a Inori estava usando. Né, o jaqueta dela. Kinji, você quer dizer o casaco da Inori? Certamente, o casaco branco da Inori tinha muito sangue. Como resultado, o corpo da Inori não estava usando o casaco branco dela. Por que o casaco dela estava nesse lugar? Espera um minuto, Kanata-chan, ela morreu de uma terrível maneira, mas ela não sangrou afinal. Mas tem sangue nele? Eu não sei o porquê o casaco branco da Inori estava na sala de artes, mas uma coisa é certa, o assassino usou o casaco branco pra se limpar do sangue. Cara, provavelmente o assassino primeiramente levou a Kanata lá pra sala do laboratório de ciências, trancou ela lá, preparou a armadilha pra matar ela lá. Aí ele foi pra sala de artes, vestiu o casaquinho dela, né, depois de ter tirado dela. E aí ele matou o Yamaguchi lá e deu um jeito de levar o corpo dele pra lá. Só que no momento que ele levou o corpo dele pra lá, ele já aproveitou e espalhou aquela porrada de sangue. Tenho quase certeza que a minha lógica faz sentido, tá? Vamos ver no desenrolar. Adoro que Danganronpa a gente acaba virando investigador também, né? Eu imagino que você também deve ter pensado algo parecido. Eu espero. Colocou, mas isso não estava lá. Você pode dizer isso apenas olhando para a forma do sangue. É como estava usado, o sangue ainda continua... Tá tudo cheio de sangue. No mesmo ponto você pode ver que foi usado para destruir a evidência. Bom, então Yamaguchi que estava com sangue, certo? De onde veio esse sangue? Se é da arte, da sala de artes por si só, a sala de artes deveria ter várias marcas de sangue também. Mas não tem traços de sangue lá restantes. Como a Kurokawa mencionou, tem traços de sangue, tem poucos traços de sangue no chão da sala de artes. Eu mesmo chequei o cheiro, então eu tenho certeza. Eu entendo, eu não sei sobre isso, mas tinha sangue no chão. Se esse é o caso, isso prova de que o sangue estava no casaco. Sangue espalhado no chão da sala de artes. Alguém mencionou isso antes, apenas Yamaguchi percebeu o cheiro. Então, pelo processo de eliminação, significa que o sangue espalhado na sala de arte é quando Yamaguchi morreu na sala de artes. Certamente, isso seria bom o suficiente para a razão que a gente não achou no segundo andar. E esse é o Kinji, afinal. Mesmo se a gente investigar por alguns minutos, ele ainda vai resolver esses casos. Eu apenas posso colocar minha razão nesse ponto. Mesmo se Yamaguchi morreu na sala de artes, o mistério ainda continua sem ser resolvido. O quê? Qual mistério?
Ai, é burro, burro, Kobashikawa, burro! Ai, que moleque burro. Não importe onde o corpo foi morto. Você consegue ver com seus próprios olhos que o Kakeru Yamaguchi, que o corpo do Kakeru Yamaguchi foi encontrado, né? Que morreu na biblioteca. Então o corpo deve ter sido movido pelo assassino, o qual vira de alguma maneira moveu da sala de artes para a biblioteca. Obrigado, Mekaro, por voltar com a razão aqui. É surpreendente a Mekaro nos ajudando. Que frustrante isso é. De qualquer maneira, pense com cuidado. O tempo da morte do Kakeru Yamaguchi e o tempo que você encontrou o corpo. Antes de começar um debate no stop, a gente deve recomendar você ouvir sobre Spell Bullet Scan. Eu quero aprender sobre isso. Nesse caso, em originar um debate no stop, múltiplas balas de verdade são dadas, e é comum atirar as balas de verdade contra as frases do oponente. Nesse caso, no entanto, você pode escanear uma bala de outro amigo, pra fazer a sua própria. É pegar o argumento de alguém para reusar ele, né? É um texto em branco. No entanto, se tiver habilidade para isso, assim, escanear a bala de verdade não significa que é o fim. Tá bom, vamos lá. Em outras palavras, nesse caso, depois de escanear... vamos lá. A habilidade de escanear, pegar um argumento de uma pessoa e reusar ele. Isso é uma mecânica que já teve nos outros Danganronpas e a gente conhece bem, né? Então, vamos lá. No arquivo Monokuma, eu vou ter que utilizar o argumento de alguém aqui, de novo. Vamos lá. Qual o mistério? O lugar onde Yamaguchi morreu é a sala de arte. Ele estava na sala de arte pela das 8h40, no tempo da morte. Nesse tempo, já estávamos investigando o segundo andar. Eu sempre estava no corredor, no sinal do terceiro andar. Mas como Yamaguchi teleportou para a biblioteca? Esse é um mistério, a razão é possível colocar as contradições no amparo. Tempo errado da morte? Porque tudo que está escrito no arquivo Monokuma é verdade. Ih, dei uma bala torta! Leleu, não era bem isso, né? Legal que eu não entendo Hangul, amigos. Ai, do meu. Eu não tenho mais nenhum... Se o Kinjo não sabe, está em branco. Dia ou noite? É isso que eu tinha que pegar. Agora aqui, ó. Vamos pensar sobre isso. Alguma coisa vai vir. O horário da morte. Yamaguchi não morreu de manhã. Tem marcas de sangue. Eu acho que Yamaguchi morreu de noite. Tá no arquivo Monokuma. Então vamos lá. Eu deixei a informação passar. A informação não foi adicionada apenas por esse arquivo, tá bom? É isso. O lugar onde Yamaguchi morreu foi... Tudo tá escrito no arquivo Monokuma. Não necessariamente. Horário da morte. Agora acertamos, né? Vambora. A lógica funciona. Perfeito. Simbora, gente. Dia ou noite? Dia e noite? Guys, espera um segundo. Espera, tem alguma coisa que me incomoda. O que tem de errado, Maeda? Alguém tem o arquivo do Yamaguchi no Monokuma, o arquivo do Monokuma? Eu trouxe ele da última vez que eu chequei. Por quê? Você acha que você pensou alguma coisa? Kinjo, leia o que está escrito no arquivo do Monokuma sem nenhum erro, por favor. Ok. A hora estimada da morte da vítima é por volta das 8h40, encontrada na biblioteca. Com um corte atrás do seu pescoço. Mano, 8h40 da manhã ou da noite? A arma presumia ser algo afiado, sem outro trauma visível. Alguma coisa está estranha, não tá? Alguma coisa está estranha, o que é? No arquivo Monokuma diz
que a hora da morte foi às 8h40, mas não diz se foi 8h40 da manhã ou 8h40 da noite. Sim. É melhor do que o policial, estou certo? Isso é melhor do que a polícia, estou certo? O que é isso? Eu não entendo o que você tá falando sobre Teru e Kobazinho também. Explique isso pra gente. O que? Ei, por que você mencionou pra me fazer de idiota? Você entendeu então? Por favor, explique, Maeda. A morte aconteceu um dia antes. Ok, pense por um momento. Se o arquivo do Monokuma fala claramente, indica que não indica se foi de manhã ou de tarde. A vítima da morte era Kyoki e a hora estimada da morte é às 6 da manhã, né? Tá, a mulher, ela tava no banheiro e pá. Esse arquivo da Kizuna diz que foi às 9h30 da noite, né? Mas esse último arquivo não fala se foi manhã ou noite. Ah, isso realmente é. Manhã ou noite não tá escrito no arquivo Monokuma. Isso é um ponto cego. Eu tenho certeza que o arquivo do Monokuma apenas diz isso como verdade, mas não está cometendo um erro, mesmo que seja. Não é 8 da noite, 8h04 da manhã, 8h40 da manhã. É um tempo real do incidente que aconteceu, ou antes da noite, que era 8h40 da noite. Então, Yamaguchi, você está dizendo que ele já estava morto desde a última noite que nós estávamos caminhando por aí? Espera um minuto. Você não está pulando muito rápido aqui, apenas porque isso não diz que era manhã ou noite, não é o suficiente para concluir que ele morreu na noite antes. Talvez o Monokuma esqueceu e deixou passar em primeiro lugar. Não, isso não é um pulo ou algo do tipo. Mesmo nesse caso, isso não pode ser resolvido, ao menos que seja dessa maneira. No início, eu estava desmaiado, então eu pensei que estava faltando informação, mas considerando a premissa de que são 8h40 da noite, agora voltamos de onde a gente deveria ter começado. Mesmo assim, você quer perguntar ao Monokuma então? É? Até agora, o arquivo Monokuma sempre gravou a hora da morte, se era de manhã ou à tarde, né, ou à noite. Mas tem alguma razão para omitir esse ponto nessa ocasião? Bom, isso é... Sem comentários. Se você me perguntar isso, você está no julgamento. Eu já disse isso novamente e novamente. Eu decido como lidar com esse julgamento. Então esse é um grande não. O arquivo Monokuma sempre dá. E apenas a informação certa. E baseado nisso, ajuda para ter razão. Esse tipo de serviço sistema. Mas agora, por causa que o arquivo do Monokuma está causando uma confusão de má informação. Isso se torna um debate inútil. Eu acho que isso é um problema, Monokuma. Caraca, mano! A Kurokawa deu um tapa na cara do Monokuma e disse: mano, está atrapalhando nosso julgamento. E aí, vai nos ajudar ou não vai? Qual é que é, ursinho? Um problema? Isso... Eu não posso ajudar vocês agora. Isso... Eu não tô dizendo nada errado. Eu apenas não posso dizer pra vocês. Eu tenho certeza que é isso. O arquivo Monokuma sempre diz apenas a verdade, mas... algumas podem ter caído nesse incidente o quanto mais distante possível. De acordo com o conteúdo de cada caso, a descrição do conteúdo está ajustada de acordo com o que foi propriamente orquestrado. Isso foi orquestrado? Em termos simples, é como é. Por exemplo, vamos dizer que o assassino quer implementar todo um truque com o corpo para isso. O propósito, nesse caso, um arquivo do Monokuma seria: isso estava bêbado com XXX. Certamente, é um sistema delicado que me faz ficar louco. Tá, me faz ficar doentio, né? É isso, o arquivo Monokuma é apenas uma ferramenta que vai ajudar na investigação, não uma ferramenta para dizer a verdade. Por causa disso, vocês precisam pagar o preço. Parece que você não sabe, a menos que você fale sobre isso. Mas isso significa que o culpado, nesse caso, gostaria de esconder o tempo da morte. Isso. Esse é o porquê o tempo, né, foi tirado do arquivo Monokuma. Muito estranho, não é? O que é isso? Eu não consigo ouvir você, eu não sei nada, lá. Bom, isso era pra ter acontecido. De fato, por causa desse truque do tempo, quase que a gente pegou um caminho totalmente errado, né? Não, isso certamente olhando dessa maneira, mas nós realmente temos certezas, sem nenhuma certa evidência, poderia ser apenas inferido baseado nas palavras do Monokuma e as circunstâncias. Por que você tá tão negativo? Alguém esfaqueou você? Não é isso, eu apenas quero ter certeza. Certamente, não é como se a gente não entendesse isso. Bom, se esse é o caso, então a gente deve submeter a evidência que o Haruhiko disse. A gente deve tentar isso? Você tem uma evidência? Sim, antes que eu comece a pensar sobre isso, que foi feito na manhã ou de noite, mas eu sei que a linha
do tempo, do truque, tem uma sólida evidência para levar para isso. As questões que eu caí durante a investigação. Eu poderia sentir que enquanto eu estava examinando o corpo de Yamaguchi estava morto por um dia. Por causa dessas questões não são entendíveis. A questão é... Tá. A parada do sangramento? É. Ele parou de sangrar, né, mano? Ele tava seco. A prova é simples. A ferida do Yamaguchi não tava sangrando. O que eu quero dizer? Lembra do caso anterior? Ela ainda tava jorrando um pouco de sangue do corpo da Tomori. Mas o Yamaguchi não tava mais jorrando nem um pouquinho de sangue. Então, já vazou todo o sangue. Já deu tempo de sair todo o sangue, tá ligado? Isso não é isso. Isso é por causa que a biblioteca estava uma poça de sangue. Isso é óbvio nesse caso, mas alguém examinou o corpo em detalhes poderia sentir o sentido que alguma coisa estava faltando. O sangue recente em contraste com a biblioteca, e o Yamaguchi por si só não teve uma única gota de sangue saindo do seu pescoço. Você viu isso? Eu realmente não chequei o corpo em detalhes. Definitivamente, isso me pareceu estranho também. Quando eu ouvi sobre o tempo da morte de Yamaguchi e pensei sobre isso novamente, as coisas se conectaram da mesma maneira. Então vamos colocar isso resumidamente. O sangue se foi. E o que isso significa? Que isso tá dead. Que ele morreu, tinha algum sangue e parou? Eu entendo. Isso encaixa com a ideia de que Yamaguchi foi morto ontem à tarde, né? Espera um minuto, por favor. Então, se isso for verdade, mas o que aconteceu com o sangue na biblioteca? O sangue não estava seco, que estava se seguindo. O sangue na biblioteca é apenas uma diversão. Uma diversão? Não é diversão, né? Não vou dizer se é diversão, mas podemos dizer que é uma distração pro criminoso fazer a gente pensar que Yamaguchi acabou de morrer. O sangue que está espalhado na biblioteca era provavelmente que o assassino usou. A ferramenta que ele usou na biblioteca era as bolsas de sangue, né? Que desapareceram, ó. Cadê? Moleque! Você sabe Você sabe o refrigerador que tinha na enfermaria que mantém os pacotes de transfusão de sangue? Esse depósito de transfusão de sangue eu pensei que seriam usados para alguém machucado ou bebesse quando estivesse com sede. Não, dentro tinha um monte de pacotes de transfusão para cada tipo sanguíneo. E eu achei um deles, e eu achei que não tinha nada durante a minha investigação, que aquele sangue, que os pacotes de sangue, de transfusão de sangue, lá da enfermaria se foram. Eu não sabia isso porque eu não pude ir pra enfermaria, como a Maeda disse. O sangue na biblioteca era uma piscina de sangue dos pacotes de transfusão. Essa sala era cheia de mentiras. Era quase como se fosse um pouco estranho quando você pensa sobre isso. Eu pensei que eu vi tanto sangue. No começo, Yamaguchi deve ter sido morto na sala de artes. Mas também é estranho de que tem uma poça de sangue na biblioteca. Dito isso, ele meio que camuflou ele também. De aí em diante, isso veio o tempo da morte, eu aposto. Maeda, você se lembra? Quando o julgamento ia começar, a gente se encontrou no corredor do segundo andar. E quando eu acordei... você estava falando sobre aquele momento? Sim, eu definitivamente disse pro Maeda sobre isso. Antes de ser paralisado pelo assassino, eu vi a Yamaguchi sangrando e desmaiado. Espere, o quê? O que? Espere. Obviamente Kinzo foi atacado, mas... Com certeza. Isso foi no tempo da noturno de ontem. Então Yamaguchi foi... Os arquivos Monokumas, algum sangramento, pacotes de transfusão de sangue, o que o Kinji mencionou. Eu apenas posso dizer isso e a evidência aparecer, mas uma após a outra nesse momento, então a gente pode ter certeza que das coisas propriamente. Certamente, agora todo mundo sabe com certeza que Kakeru Yamaguchi não estava morto às 8h40 dessa manhã, mas das 8h40 de ontem à noite. Então foi isso que aconteceu. Muito bom, incompetente. Eu aplausos, né? Condolências pra você dessa vez. Eu digo, você estava trancado de qualquer maneira, então você não saberia disso. Cala a boca, não tente ser tudo isso sem inteligência. Mas, bom, eu preciso admitir isso por um momento. Eu sei que o assassino, como eu disse antes, mas eu não tenho certeza sobre o truque. Eu direi pra você que...
a minha my gaze de incompetência mudou 0,1%. Isso foi um elogio, certo? Eu acho que todos os mistérios foram resolvidos, causa que o Yamaguchi já estava morto ontem, então o truque da Inori também está resolvido. Isso inclui o movimento do sangue, os pontos de movimento do sangue cobertos certamente foram resolvidos também. No entanto, a coisa real começa agora. Então quem é o assassino? Esse é o problema que a gente tem nas nossas mãos. Isso... Sim, é muito cedo para estar feliz apenas agora. Mesmo se a gente resolver todos os truques, mistério e questões que a gente não sabe o culpado. Isso é uma saída ruim. Mas se o conteúdo... Se tudo isso for verdade, o criminoso deliberadamente gostaria de fazer às 8h40 e às 8h40 diferente. Calculando o assassinato, certo? Também espalhando pacotes de transfusão de sangue, e mesmo que ele tenha bolas para matar 2 pessoas e atacar 3 pessoas numa única noite. Sim, nesse caso, de alguma maneira impulsiva e diferente dos casos anteriores, o qual considera-se semi-acidentes. Eu tenho certeza que esse foi um assassinato planejado, cometido como um plano criminoso. As palavras do Kinji estão corretas. Diferente dos 2 incidentes, eu sinto uma dose de malícia. Ele realmente está entre nós. Um assassino que cuidadosamente fez isso. Kinji, o que a gente deve fazer nesse caso? Se todos esses truques realmente forem resolvidos e você apenas precisa achar o culpado, se deve começar com um álibi. Desde que você sabe o tempo real da morte de Yamaguchi, você vai naturalmente saber quem é o assassino. Se você olhar para cada álibi baseado nisso... Álibi você quer dizer o álibi da noite, né? Vamos começar. Primeiro de tudo, me digam o que todo mundo estava fazendo às 8h40 da noite de ontem. O tempo da morte real do Yamaguchi. Ontem às 8h40, nesse tempo certamente não era o tempo que a Taira estava fazendo uma grande confusão. Confusão da Taira? Sim, isso... Taira tentou se matar na última noite. Ele falou numa naturalidade, né? A Taira foi uma grande confusão. O que a Taira fez? A Taira tentou se matar ontem à noite. Isso não é grande coisa. Taira apenas se machucou um pouco. Ela não tentou se machucar, ela apenas cortou o pulso com uma tesoura só. Ele estava lá, é irrelevante pro caso. Mikaku-chan, isso é certo. Então isso deixa Kurokawa, Otori e eu, os que estavam lá, Iranami, Kobashikawa e os outros que estavam apoiando Taira. Quando eu lembro disso, eu penso que era por volta das 8h40. Ok. Mesmo se for assim, eu acho que você pode remover 6 de vocês da linha de suspeitos. Bom, então aqueles que restam são o policial psicótico, o padre e eu. Mas isso não é estranho? Os 3 que eram 3 pessoas que desmaiaram estão sendo suspeitos de criminosos? Isso não é nada que você precisa pensar muito duramente. Eu não quero duvidar disso, mas nesse caso tem apenas uma possibilidade. Tem uma prova que que um dos testemunhos está mentindo. Ou Errara, ou Kinjo, ou a Mekaro estão mentindo. Oh! Entre esses 3, alguém mentiu? Primeiro vamos ser honestos, o mais honesto possível. Por que vocês não digam que vocês estavam fazendo às 8h40 de ontem? Caraca, agora o Maeda assumiu o protagonismo, hein? Eu estava na área do 3º andar, eu estava indo pro lado do cassino e infelizmente ninguém pode testemunhar por isso, mas... Eu também estava checando a porta da frente, mas como eu mencionei, eu não pude provar isso porque não tinha ninguém na volta. O mesmo pra mim. Não tem suspeita, não tem testemunhos, tipo, não tem... Ninguém testemunhou por cada um deles. Então todos vocês estão dizendo que é possíveis terem cometido um crime? Bom, um dos 3 não foi atacado. Um desses 3 não foi atacado pelo assassino. Mas e se ele pretendia parecer que foi atacado? Me desculpe, mas Kinjo, Errara e Mekaro, vocês podem dizer pra nós a situação quando vocês foram atacados ontem? Se isso resolve as suas dúvidas, quando era por volta das 3 da manhã, eu estava a caminho do 1º andar do 2º e, como eu mencionei, estava indo pro lado da biblioteca, então eu fui até lá. Quando eu entrei, o corpo de Yamaguchi estava deitado e eu percebi que ele já estava morto. Mas nesse momento foi necessário descobrir se o Yamaguchi simplesmente estava desmaiado ou morto. E quando eu fui tentar me aproximar dele, você foi emboscado.
Certo, normalmente eu não sou sempre nervoso, mas eu baixei a guarda por um momento. Provavelmente o assassino mirou nesse ponto e que o corpo do Yamaguchi estava prestes de mim. Então ele apareceu pra você? Sim, você entende o que eu quero dizer? Desde que o Yamaguchi foi levado pra biblioteca, não tinha sangue como tem agora. Então, em adição, uma simples confusão com a Inori, eles usaram um bait pra atrair o Kinjo também. Eu fico pensando por que eu fui o único que fui apagado e não morto. Mas ele vai se arrepender disso, em retorno por me manter vivo. Eu acharei ele e ele será punido de acordo. Bom, eu tava numa situação similar pra mim. Mas provavelmente um pouco antes que o Kinjo, eu fui atacado próximo das escadas enquanto estava tentando ir pro terceiro andar. E você, minha cara? Bom, duramente é similar. Eu fui atacado próxima da sala de artes e perdi minha consciência de alguma maneira. E quando eu acordei, estava dentro do armário. Mas tudo isso aconteceu no meio da noite, certo? Agora parece que todas as 3 pessoas foram atacadas em tempos diferentes e não tem testemunhas. Então como a gente deve saber quem é o assassino? Não. Mesmo se nós fomos apenas atacados, isso não parece um pouco diferente no método? O método? O método de ataque. Kinjo Ehara. Eu sei que eles viram que foram diretamente atacados e sangrando. Mas Mekaro não estava sangrando. Nem lidaram com ela desse jeito, né? Então você pensa que Mekaro é a culpada? Eu preciso dizer pra você, tudo que é pequeno pedacinho agora, isso é clorofórmio que ele usou. O quê? Ah, usou clorofórmio. Ela respirou e ela apagou. Então foi clorofórmio que ele usou. Isso soa raro, mas isso fala um monte de coisas. Por exemplo, envolver isso na sua boca e tudo mais, e seria efetivo pra fazer você entrar em coma. Você quer dizer que esse tipo de coisa tem na escola também? Se você ter procurado no laboratório de ciências, mesmo com um pouco de interesse, você poderia ser capaz de encontrar isso. Mas parece que a sua estupidez não vai muito longe. Lembrando o momento antes de atacar, o cara que deve ter feito isso colocou isso na minha boca. Ok, então se é isso, se foi isso, quem realmente é o culpado? Quando vem um álibi, nenhum desses 3 é um suspeito. Não pense sobre o processo, vamos considerar a causa. Por que eles foram emboscados? Por que apenas eles? Por que eles? Bom, o assassino é um pouco estranho. Isso não foi o suficiente matar 2 pessoas, então ele atacou 3 outras pessoas? Se a gente colocar isso simplesmente, não é porque ele estava andando por volta da noite? E, uau! Se ele tinha algum tipo de alarme e sistema de vibração preparado em avanço dos corpos for encontrado, isso seria uma dor de cabeça. Talvez, mas... Ó, eu tenho uma pequena aposta. Eu não disse isso porque eu não tinha certeza, mas o telefone que foi usado para matar a Inori desapareceu depois que eu fui atacado. Eu mencionei isso pro Maeda. Não mencionei. Cara, pensa a lógica comigo. Ele precisou do celular para armar a armadilha pra Inori, certo? Todo mundo concorda. Mas... Pra pegar o celular, primeiro ele teve que apagar o Kinji. Então o Kinji, vamos esquecer a Mekaro e o Kinjo por enquanto, tá? Ele apagou o Ehara, pegou o celular, levou a Inori pro laboratório, amarrou ela, preparou a armadilha, matou o Yamaguchi no laboratório de ciências, que ele tava com o casaco da Inori. São sequências de acontecimentos que se seguem. Isso eu já consegui entender. O Ehara foi o primeiro a ser apagado. Tá? É difícil. É uma possibilidade. O Ehara pode ser um criminoso também, mas eu duvido muito. Mas... se eu tiver certo, essa é a lógica dos eventos. Aí fica a pergunta. Como apagou a Mekaro? Provavelmente com clorofórmio, como ela disse. Mas tem o Kinjo também, que foi apagado também. Estranho, né? Ó sim, estava procurando o segundo andar, no corredor. Ó sim, o Ehara tinha as ferramentas necessárias para o crime. Então ele atacou ele e pegou ele dele. Ah, eu entendo. Então tem uma razão para a arma emboscada do Ehara. Nessa razão, por que ele atacou o Kinjo? O Kinjo se move normalmente na noite do crime. Seria difícil para o culpado sair fora. Aliás, ele é o policial Ultimate, certo? Também tem resultado de 2 casos prévios. Na real, nesse caso, o Kinjo estava assim por causa que o julgamento começou sem o Kinjo colecionar as pistas suficientes, certo? Mesmo que eu fiz a minha pesquisa propriamente,
tudo isso passaria por mim. Errei, não vamos fazer isso. Se o julgamento falhar, a vida do Kinjo também está em risco, sabe? Bom, isso parece que eu posso ver a verdade vindo de longe. Hã? Eu estive suspeito disso, mas quando eu penso sobre essa informação, eu vou longe. Eu consigo ver a silhueta de apenas uma pessoa como assassino. Eu acredito que algum de vocês pode ter percebido isso. Que tal? A silhueta do assassino pode ser vista. O que você quer dizer, Kinjo-kun? Você sabe quem é o assassino? As marcas de todo mundo longe estão fora da linha do caso, dos álibis combinados. Faz uma pessoa fazer frases contraditórias. A pessoa que é a verdadeira culpada desse caso. Afirmações contraditórias. Está com ele. Se os álibis todos são verdades, o culpado deve ser um deles, entre Kinjo, Ehara e Mekara. Aquele que fez frases contraditórias está entre eles. Será que é o Ehara? A Mekaro foi amarrada, né? A Mekaro é assim, olha. Tipo assim, o Kinji explicou porque ele foi investigar. Beleza. O Ehara também. Mas tá estranho. Será que foi Rei Mekaro? Não, errei. Fui guri. Garoteei. Então é o Kinji. Não me diga. Foi você, o Ehara. Kinji o Ehara. Hã? O quê? Não pode ser, mano. Não pode ser. Suspeito dele, né? Tipo, o celular foi armado por ele. Mas parece que tem alguma coisa faltando aí. Tem alguma coisa que não tá batendo, tá ligado? Vamos vendo amanhã no próximo episódio do julgamento de classe. Desculpa, gente, vou deixar vocês no episódio de amanhã. Não vou lançar o episódio seguido, né? Vamos assistir amanhã. Esse julgamento tá bom, hein? Tá bom, a nossa lógica de raciocínio tá indo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você achou. Um abraço, Moluscat, do episódio de amanhã. Valeu e falou!